No seu artigo para o jornal La Stampa, de dia 8 de dezembro deste ano, do qual existe uma tradução de Luisa Rabolini no site do Instituto Humanitas Unicinos. Nesse artigo, Donatella De Cesare diz que a pandemia não é uma invenção do governo italiano, nem dos governos europeus, muito menos das forças ocultas da nova ordem mundial. Retomemos então a palavra invenção, pois trata-se de uma palavra utilizada por George Agamben. Tentemos então ver em que medida é que se pode entender a palavra invenção. Num artigo para o jornal Le Monde, de março do ano passado, dia 28 de março do ano passado, Agamben retoma a questão da invenção e ele sublinha que quando se fala de invenção na esfera política, é preciso não esquecer que isso não deve ser entendido num sentido, ele diz, unicamente subjetivo. Então, trata-se não tanto de invenção no sentido subjetivo, não se trata de uma invenção como se fosse uma simples mentira. Agamben está apontando para a possibilidade de explorar e de, digamos, tomar a oportunidade de dirigir uma circunstância. Então, não é tanto que um governo ou outro, italiano ou outro, tenha inventado a pandemia, no sentido em que não exista pandemia, mas no sentido em que, de algum modo, uma vez que a situação se produziu, uma vez que as coisas acontecem, os governos, de algum modo, tentam dirigir isso, tentam coordenar isso, orientar isso. Então, invenção aqui não é subjetiva e não é uma simples, digamos, teoria da conspiração. Não se trata de conspiracionismo, de complotismo em Giorgio Agamben, mas de ver como é que os governos, os estados, os governos de tal ou tal estado se aproveitam, como é que eles aproveitam uma circunstância. Então, talvez a invenção, se nós usarmos de uma certa benevolência hermenêutica em relação ao Giorgio Agamben, e também de severidade, obviamente, das duas coisas, por mais estranha que a palavra possa parecer, como se fosse simplesmente um simulacro, talvez tenha a ver com não existir um vírus, não é isso que ele está querendo dizer, mas com como é que os governos se apropriam disso, ou tentam se apropriar disso. Então a pandemia não é uma invenção do governo italiano, ou brasileiro ou outro, mas isso não quer dizer que os governos não aproveitem a situação para tirar partido dessa situação. Este é o problema. Não é tanto dizer de um modo talvez paranoico que não há um vírus por aí circulando, mas dizer, prestar atenção a como é que isso é usado. Qual o uso ou abuso que é feito dessa circunstância. Donatella De Cesare diz que é um evento trágico, que a pandemia é um evento trágico. E aqui é preciso um certo cuidado com as palavras, uma certa solicitude em relação à linguagem, neste sentido, em que trágico, uma das maneiras de entender o trágico é aquele momento em que as coisas já estão decididas, mas ainda aparece, ainda dá a impressão, ainda temos a ilusão de que as coisas poderiam se passar de outro modo. De algum modo, um elemento trágico é um
momento trágico é aquele momento em que cada um dos personagens, cada uma das forças em ação já não pode agir de outro modo, mas ainda poderia parecer, do modo ilusório, que poderiam agir de outro modo. É aquele momento em que, de algum modo, a necessidade aparece com a máscara da contingência, mas que é ainda necessidade. Então, o trágico talvez não tenha nada a ver com a nossa vida ética, o trágico talvez não tenha nada a ver com a nossa vida política, o que não quer dizer que o trágico não habite constantemente a nossa vida, ou que as nossas vidas não estejam constantemente envoltas, aprisionadas, enredadas em aspectos trágicos. Então, qual o sentido de dizer que este acontecimento, a que chamamos pandemia, é trágico? Se por tragédia entendermos, podemos tentar entender de outro modo, mas se por tragédia entendemos, ou por trágico, entendemos este momento crítico em que vai haver uma colisão de duas forças, de dois personagens, mas que ainda se tem de algum modo talvez esperança ou desejo que esse choque não seja inevitável. Então, o uso daqui da palavra trágico talvez seja muito revelador do problema no qual a política talvez não possa cair sem ela própria se dissolver, diluir, corroer, corromper. Então, talvez o trágico seja sempre o momento daquele confim, aquela linha que, ultrapassada, o político vai acabar. Talvez o trágico seja qualquer coisa que, enquanto contrário à contingência e à nossa liberdade humana, por mais problemática que possa ser a vontade, e por mais problemático que possa ser o livre arbítrio, talvez o trágico seja aquilo contra o qual se ergue o nosso esforço por uma vida ética, por uma vida política. Então, se este é um evento trágico, talvez não possa então ser político, nem ético. O que é não poder agir de outro modo? Donatella Di Cesare chama-lhe também a pandemia calamidade sem precedentes, na medida em que é planetária, contra a qual o tradutor aqui diz, teriam sido, a tradutora Luisa Arabolini aqui traduz por teriam sido necessárias medidas. Prefiro talvez não usar a palavra necessário ou necessárias aqui para as medidas, na medida em que este é o problema. Qual a necessidade destas medidas? No sentido forte de necessidade, aquilo que não cede. A Donatella Di Cesare escreve sarebbero semmai servite, teriam servido, quando muito, semmai, medidas mais imediatas e rigorosas, segundo a Donatella Di Cesare. Imediatas aqui está traduzindo tempestive. Então teriam sido necessárias, talvez não seja a boa palavra, ter-nos-iam servido, ter-nos-iam sido úteis, talvez, medidas mais tempestivas, mais rigorosas, segundo a Donatella Di Cesare. Ela menciona Agamben, menciona Cacciari, menciona o seu desconforto, a sua desaprovação em relação a estes dois pensadores, e não só em relação a eles, e diz que eles estão não dando um passo atrás ou um passo para o lado, mas estão continuando, estão seguindo numa ladeira ruinosa, desastrosa, em que suas posições se fundem
com as da extrema-direita. Isto não é o caso. Talvez em política haja posições, talvez o pensamento crítico implique não uma posição, mas um ir percorrendo caminhos e abrindo perspectivas e um ir pondo em causa os fundamentos da posição. Mas seja como for, George Agamben, Massimo Cacciari e outros não estão aderindo à extrema-direita. Isto é falso. E as suas posições, se aqui quando pensamos temos posições, talvez não tenhamos, não se fundem com as posições da direita ou da extrema-direita. As suas vozes filosóficas, diz a Donatella Di Cesare, funcionam como megafone dos negacionistas. Não a voz do Cacciari, a voz do Agamben não são megafones para negacionistas. Isto é grosseiro. É bom termos cuidado, mesmo quando estamos em desacordo com alguém. Negacionistas, o que aqui a Donatella Di Cesare está querendo dizer aqui? Negacionistas em relação à Shoah ou negacionistas em relação à pandemia ou as duas coisas? Ponto de interrogação. O negacionismo em relação à Shoah na Itália e em muitos outros países é um crime punido por lei. Então, Agamben e Cacciari teriam que ser punidos por lei, se a lei estivesse ainda em vigor, se ainda fosse vigente. É difícil acreditar que a Donatella Di Cesare está indo até esse extremo. Talvez não esteja, podemos esperar que não esteja, mas dizer que de algum modo o que o Agamben e o Cacciari estão dizendo e fazendo é negacionista, se queremos que a lei seja respeitada, teria que ser punido. Não, Agamben e Cacciari não são negacionistas, nem no sentido de negar a Shoah, nem no sentido de negar que exista um vírus. Invenção aqui quer dizer outra coisa. Temos que tentar procurar, quando estamos fazendo um esforço de compreensão de um texto, de um pensamento, para o que aqui a palavra está apontando. Talvez a palavra invenção não seja a palavra mais feliz, mas não quer dizer que seja um negacionista, de modo nenhum. Com eles, escreve a Donatella Di Cesare, eles, creio que se refere a Agamben e a Cacciari, aqueles grupos, as pessoas de negacionistas, os conspiradores, aqueles grupos de no-vax, um barbarismo em relação à língua italiana ou toda a língua latina, os que são contra a vacina e os que são contra o passaporte sanitário. Eu creio que o texto aqui, o com eles talvez não se refira aqui ao Agamben e ao Cacciari. Eu vou ler a passagem para que seja mais claro. Não está acontecendo isso. O Cacciari e o Agamben não estão dando um passo atrás. Eles continuam por uma ladeira desastrosa, onde suas posições se fundem com as da extrema-direita, onde suas vozes filosóficas funcionam como megafone dos negacionistas mais toscos, dos conspiradores mais truculentos ou mais vulgares, mais estridentes, sguaiati. Com eles, aqueles grupos de no-vax e no-green pass, que obscenamente usam a estrela amarela dos judeus gaseados nos campos de concentração
para indicar sua própria imaginária discriminação. Então, segundo a Donatella Di Cesare, há aqui uma discriminação imaginária, fantomática, uma coisa fantomática, de fantasma, de ilusão. E ela fala dos erros, dos pretensos erros de Agamben e de Cacciari, que seriam erros de análise política e de juízo filosófico. E ela se pergunta, mas então como confundir, como se pode cambiar, como se pode mudar uma coisa pela outra, trocar uma coisa pela outra, mas como confundir, como é que se pode confundir o estado de emergência com o estado de exceção? Então aqui que está um dos problemas conceituais, políticos, de como distinguir uma emergência de uma exceção. Aqui que está um ponto-chave. Por quê? Porque tal como já se utilizou a palavra trágico antes, o que é um elemento dessa confusão, aqui vamos ver que essa confusão da política com a tragédia é retomada na confusão conceitual da Donatella Di Cesare. Ela escreve que, então, a emergência é um terremoto, uma inundação, um tsunami. Então, um elemento, digamos, de catástrofe natural, um desastre natural. Um acontecimento, ela escreve, inesperado, que se impõe em sua necessidade e deve ser enfrentado. Então, há uma necessidade. Impõe-se. E isto seria um estado de emergência, a não ser confundido com a exceção. O estado de exceção é ditado pela decisão. Então, na emergência há uma necessidade. Na exceção, segundo o que está sendo escrito aqui por Donatella Di Cesare, o estado de exceção é ditado pela decisão. E ela diz que é de uma vontade soberana. O estado de exceção é ditado pela decisão de uma vontade soberana. O que está então, ela diz que seria, mesmo para quem não estudou os textos clássicos, pode ler, pode distinguir entre pandemia e golpe de Estado. Poderia então parecer que a pandemia estaria no estado de emergência e não no estado de exceção e no golpe de Estado. Mais à frente, e aqui que está um dos problemas deste modo de pensar, a natureza como tragédia e o estado de emergência como tragédia natural. Sempre, ela escreve um pouco mais à frente, sempre fui favorável ao passaporte verde, ao passaporte sanitário, passaporte vacinal, uma medida necessária que, para proteger a maioria de quem escolheu a vacina, restringe a liberdade de uns poucos. Aqueles privilegiados que, ao recusarem a vacinação gratuita, pagam por sua escolha. Quase que pagam, quase uma dívida, não é? Uma vingança. A política está originariamente ligada com a força, a justiça, com a violência. Existe uma tragicidade nas escolhas políticas inevitáveis, como as que vivemos nestes 2 anos, a partir do lockdown, uma tragicidade que o próprio Cacciari nos ajudou a considerar, um nexo entre política e ciência. Por que agora essa sua visão quase apolítica? Aqui a Donatella Di Cesare, a meu ver, se equivoca redondamente. Por quê? Porque
porque não é uma visão quase apolítica, é uma visão que insiste precisamente em aspectos da política sem os quais não há política. Um desses aspectos é a contingência e não a tragicidade. Claro que as nossas vidas estão evidentemente envoltas em aspectos trágicos, mas notemos que a Donatella di Cesare fala de medida necessária. O passaporte sanitário, o passaporte verde, não é uma medida necessária, é uma medida contingente, não é algo inevitável. É aqui que está o erro do pensamento. E é aqui que está a ilusão de necessidade ali onde há contingência. Ainda por cima, pagar por essa escolha. Existe, volto a ler, uma tragicidade nas escolhas políticas inevitáveis. Aqui, o princípio de não contradição saltou. Por quê? Porque se é inevitável, não é uma escolha. Mas se não é uma escolha, então é a tragicidade, como a própria Donatella di Cesare escreve, sobe, vem à tona, salta à vista. Mas então não é uma escolha. Mas se não é uma escolha, então não é política. Este é o problema em que estamos. Estamos querendo fazer passar medidas contingentes, decisões que podem ser de outro modo, como se fossem inevitáveis, como se fossem necessárias no sentido forte da palavra necessidade. A esfera da política, se confrontada com a necessidade da tragédia, de algum modo se dissolve, se desfaz. A política não é um aspecto natural que está aí. Não. Talvez exista poucas vezes até. A nossa vida política não é respirar o ar, não é assim. Então, ao falar da existência de uma tragicidade nas escolhas políticas inevitáveis, a Donatella di Cesare, digamos, mostra a contradição do seu pensamento, que é talvez a contradição em que estamos, que é, se a medida é inevitável, então não é mais política. Política é o reino da contingência, a esfera do que é possível que seja de outro modo. Então, o esforço do Cacciari, o esforço do Agamben são precisamente esforços para que as coisas não sejam só assim, tais quais como são, como estão sendo, mas que possam ser de outro modo. É quase um atestado de falta de imaginação que a Donatella di Cesare está se passando a si mesma. Não há escolhas políticas inevitáveis. A nossa vida humana, enquanto humana, talvez esteja sempre submetida à tragédia, mas isso não quer dizer que a tragédia seja política. Então, aqui que está um dos nós da dificuldade em que estamos. Então, o problema é esse, é o estado de exceção querendo fazer-se passar, fazer de conta que é um estado de emergência apenas. Há um elemento natural na pandemia, na medida em que o vírus poderia ser visto como algo natural, um elemento da natureza, mas a reação a isso não é natural, não é inevitável. Pode ser de outro modo. Não somos obrigados a reagir como estamos reagindo. E a Donatella di Cesare diz que quem tem uma cultura de esquerda sabe que as fronteiras são fluidas, quanto uma política ambígua do medo, uma certa fobocracia possa ter sucesso em situações de emergência. Ela própria aponta para o problema, mas depois nos conceitos se enreda. Não que Agamben e Cacciari sejam propriamente arautos da liberdade e do livre arbítrio e da vontade, mas
aqui está um dos problemas em que estamos. Acrescenta, então, que a democracia, a Donatella Di Cesare escreve, acrescento que a democracia é também escutar quem pensa diferente. Diferentemente deveria ser, não é? Um advérbio. E aqui, ascolto di chi la pensa diversamente. Seria interessante, porque o lá aqui poderia referir-se à democracia. Então poderíamos traduzir que não creio que seja isso que a Donatella Di Cesare esteja dizendo, mas acrescento que a democracia é também escuta de quem a pensa diferentemente, de outro modo. Poderíamos traduzir por quem pensa de outro modo e por quem pensa a própria democracia de outro modo. Então, o que é pensar a democracia de outro modo e o que é pensar de outro modo hoje? Talvez, então, estejamos a braços com este problema de o que é pensar diferentemente. Talvez este problema possa ficar conosco, possamos custodiá-lo, talvez devamos hoje custodiar o problema do que é decidir de outro modo, escolher de outro modo, decidir diversamente. Nestes últimos tempos, escreve na parte final do artigo a Donatella Di Cesare, nestes últimos tempos, a ciência muitas vezes se revelou incapaz de assumir suas responsabilidades e até de falar no espaço público com palavras certas, palavras justas. Talvez a ciência, enquanto ciência, não seja do domínio da responsabilidade e muito menos das palavras juste, se traduzirmos juste por justas. A última frase do artigo diz que a Itália respondeu, se a Itália respondeu muito melhor do que outros, quais outros? A pandemia foi graças à tradição humanística e a seu legado de humanidade. Poderíamos desconfiar que a Itália não respondeu melhor que outros, teríamos que ver quais outros e o que é responder melhor, segundo quais critérios, e poderíamos também não estar assim tão convencidos da tradição humanística na Itália e de seu legado, embora haja muitos pensadores que continuam estudando o humanismo europeu. Então, creio que este artigo deste mês de dezembro realmente aponta para um dos problemas decisivos e mostra a própria confusão da Donatella Di Cesare entre tragicidade política, entre decisões contingentes ou por vezes até arbitrárias e decisões que, não sendo contingentes, sendo necessárias, talvez então já não façam parte no mesmo sentido de decisão que decisão política, decisão moral. Então a questão que o próprio Agamben coloca é a de sabermos até que ponto é que os governos podem ou poderiam agir de outro modo. Nesse sentido, poderia haver um encontro no pensamento da Donatella Di Cesare e do George Agamben, na medida em que talvez os dois estejam apontando para uma certa tragicidade, só que no George Agamben isto não implicaria uma manutenção, uma preservação da política, mas a sua dissolução, ao passo que Donatella Di Cesare, do modo que pode nos deixar muito perplexos, está confundindo uma decisão que
pode ser de outro modo como uma decisão necessária. Então é aqui que está o problema. As decisões que estão sendo tomadas, seja no Brasil, seja na Itália ou noutros países, poderiam ser outras. Não é obrigatório que assim seja. Tanto as medidas tomadas quanto aquelas que não foram tomadas e poderiam ser tomadas. Algumas pessoas pensarão que deveriam, por exemplo, no caso brasileiro. Então, de algum modo, estes artigos, estes pensamentos, esta situação pandêmica está nos obrigando a pensar, a repensar o que é a política, o que é uma decisão em política e em que medida é que pode ou não pode haver inevitabilidades em política. Em que medida é que precisamente medidas inevitáveis não são mais políticas, mas talvez sejam, enquanto emergência, a suspensão da política ou até a sua dissolução. Então, quando alguém diz que não poderia ter agido de outro modo, talvez a imputabilidade tenha caído. Se os governos não puderam agir de outro modo, então os governantes não são imputáveis, não estariam submetidos à pena, à lei. Então, um governo ou uma pessoa que se diz eu não poderia ter agido de outro modo, foi inevitável o que eu fiz, não está mais submetido à nossa esfera da moralidade, à nossa esfera jurídica, à nossa esfera política, que implicam necessariamente, no sentido lógico, um espaço de contingência, um espaço para que as coisas possam ser de outro modo. Então, é preciso estar muito atentos a quando os políticos dizem não há alternativa, não temos escolha. Isto é um sintoma muito grave de doença política. É um sintoma de que naquele momento há uma retórica, as coisas humanas podem, em política, em moral, passar-se de outro modo, acontecer de um modo diferente. Então, aqui ficamos muito perplexos com esta argumentação da Donatella Di Cesare. Talvez seja preciso ler, reler e ver melhor o que ela está querendo dizer, porque, lido assim, a nossa vida política perde a sua orientação, que é o seu sentido, que é a liberdade.